São Paulo tem péssima notícia para o Choque Rei. Tricolor tem desfalque importante confirmado. Vamos falar aí sobre isso. Vamos falar também sobre a situação do Beldia no São Paulo. Tem notícia até sobre o Tite, rapaz. Vamos estar falando sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E o Tricolor, teve aquela vergonha na quinta-feira, contra o Velo Clube. Folgou na sexta-feira ontem e hoje o time se reapresentou, fez o primeiro e único treino antes do clássico aí contra o Palmeiras e o São Paulo encerrou aí a preparação para esse jogo. Olha aí, neste sábado o técnico Luiz Beldia comandou o último treinamento antes do clássico no CT da Barra Funda. Os atletas participaram de uma atividade tática posicional e de bolas paradas e também de finalizações, tá bom? Foi as atividades que o Zubeldia fez hoje no treino. Aí que fica a questão, tá? Informação do GL. O Zubeldia não deve poupar atletas no clássico deste domingo. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre a minutagem dos jogadores do São Paulo, porque essa informação do GL de que ele vai pôr o time titular significa que vai acontecer uma coisa inédita até aqui, que é ele botar o time titular em 3 jogos consecutivos, Foi contra a Inter de Limeira, Velo Clube, e se ele não poupar realmente amanhã, ele vai jogar aí com o time titular 3 jogos consecutivos, coisa que nunca aconteceu nessa temporada aí de 2025. Aí que tal? Ele não deve poupar ninguém, deve ser o time titular mesmo. Aí o GE colocou aqui, o provável São Paulo: Rafael no gol, Cedric Soares ou Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco ou Sabino, e o Enzo Dias, Pablo Baia e Alisson, e aí que tá. Na frente, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri, Aquele time que a gente já conhece. As dúvidas que o Gé botou aqui é o Igor Vinícius ou o Cedric Soares e o Alan Franco ou o Sabino. O resto a gente já conhece. E no provável São Paulo, segundo o Gé, tá o quarteto na frente. Aí que fica, como é que vai ser esse quarteto amanhã contra o Palmeiras no Allianz Parque? Com esse time vindo de 2 jogos já consecutivos jogando aí, Meu irmão, olha, eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Meu irmão, absurdamente preocupado com esse jogo aqui. Já tava antes por motivos óbvios, O time não tá jogando nada, Não ganha nem do Velo Clube, nem Inter de Limeira, do Bragantino, não ganha mais de ninguém. E ele vai pôr esses 4 jogadores na frente, que sem a bola é um problemaço. E a gente vai jogar no Allianz Parque. O Palmeiras nesse momento tá fora da zona de classificação para as quartas. Significa o quê, irmão? Estádio lotado. Palmeiras tem um monte de campo, os caras vão vir, irmão, babando pra cima do São Paulo. A gente vai ter que correr atrás da bola. E com esses 4 na frente, cara, é o principal problema do São Paulo nessa temporada desde que o Oscar chegou, E ele vai pôr os 4 amanhã, segundo o GE. Deve ser esse time aí que ele vai mandar campo, então eu tô muito preocupado aí, tá? Muito preocupado aí, porque assim, se é um jogo em casa, vamos atacar, vamos pra cima, aí até faz sentido, mas vai ser um jogo que a gente vai mais correr atrás da bola do que vai correr com a bola, porque o desenho do jogo, cara, é o Palmeiras vindo pra cima, e a gente tem que estar bem, posicionado, tem que estar organizado para se defender, Ninguém acha que o São Paulo vai pegar a bola e vai pra cima do Palmeiras nesse parque, Sendo que o Palmeiras que pensa ganhar, porque não tá se classificando, Enfim, a Gabriel tá com medo, meu irmão, não é medo, a questão é, esse time é desequilibrado, é simples, entendeu? É simples assim, o time é desequilibrado. É só ver o jogo do São Paulo contra o Velo Clube, só ver o jogo do São Paulo contra o Mirassol, Óbvio que quando é um clássico, a mobilização, a atenção pro jogo é completamente diferente do que para outros jogos, mas o time não muda o fato que o time é desequilibrado, E essa é uma preocupação pro jogo de amanhã contra o Palmeiras, fora de casa, lá no Allianz Parque, Pode funcionar, o time pode fazer gol, porque com a bola os caras se entendem bem, tão bem entrosados, nem parece que eles começaram a jogar esse ano, parece que eles estão entrosados já há muito tempo. Com a bola funciona, sem que é o problema, Sem aí que é a principal questão, Aí o que acontece? Esse jogo de amanhã contra o Palmeiras, ele vai fechar uma sequência de 4 jogos em 9 dias, que foi o jogo contra o Bragantino, no sábado, Inter de Limeira na segunda, Velo Clube na quinta e Palmeiras amanhã domingo, São 4 jogos em 9 dias. Amanhã a gente encerra essa maratona insana. E nesses 3 jogos da sequência aí em poucos dias, que foi contra Bragantino, Inter de Limeira e Velo Clube, o Oscar foi o jogador que mais jogou nesses 3 jogos,
tá? Ele jogou 234 minutos. Em segundo, o Arboleda jogou 199 minutos. O Lucas, também empatado com o Arboleda, jogou 199 minutos. O Alan Franco jogou 198. O Alisson jogou 196 minutos. São os jogadores do São Paulo que mais jogaram, né, que mais tiveram minutos nesses 3 jogos aí, contra Bragantino, Inter de Limeira e Velo Clube. Você vai ver, o Oscar e o Lucas, né, que são os 2 dos principais jogadores do time, foram os que mais jogaram e vão estar em campo amanhã contra o Palmeiras, no jogo que a gente tem que correr sem a bola, né? Além de ser um time desequilibrado sem a bola, os caras têm uma idade já avançada, né? Tem mais de 30 anos, e eles vêm aí, irmão, de jogar muitos minutos nos últimos 3 jogos. Não, tem todo um pacote aí, né, cara, que na minha cabeça não faz sentido ele entrar com esse time amanhã contra o Palmeiras, né? Não faz. Acho que pelo menos um da frente ele tinha que tirar para colocar mais um jogador no meio, pra gente ficar um time mais equilibrado, mais compacto, com mais marcação no meio. Mas segundo o GE, ele vai com essa tropa de choque aí, né? E tá aí então Oscar e Lucas, os jogadores que mais jogaram nesses últimos 3 jogos aí, dessa sequência, dessa maratona bizarra. E no último jogo contra o Velo, os 2 jogaram os 90 minutos, né? No jogo aí, né? Que era o jogo contra o Velo, era o último antes do clássico. Até agora eu queria entender, né? O Zubeldia deixar os 2 em campo os 90 minutos, sendo que tinha um clássico contra o Palmeiras no domingo, né? Isso eu achei uma bizarrice sem tamanho. Mas fazer o que, né? Complicado isso aí, tá bom? Já que a gente tá falando sobre minutos, vamos continuar falando isso também sobre minutos, só que agora sobre jogadores da base. O UOL fez um levantamento, aqui tá, sobre jogadores da base. O Abel Ferreira usou os jovens 5 vezes mais que o Zubeldia, somando os 10 primeiros meses de trabalho, tá? Então, esse levantamento do UOL é o seguinte: o UOL pegou os 10 meses de trabalho do Zubeldia e pegou os primeiros 10 meses do Abel e fizeram a comparação, tá? O Zubeldia, tá, proporcionou 2.500 minutos somados, tá, aos jovens da base. 2.500 minutos, beleza? Isso em 10 meses de trabalho. O Abel Ferreira, nos 10 primeiros meses, proporcionou 13 mil minutos somados aos jovens da base. Isso tudo em 10 meses, né? O recorte de 10 meses. 2.500 minutos, né, do Abel contra 13 mil do Abel. Olha a discrepância. O Abel utilizou 5 vezes mais os garotos da base do que o Zubeldia em 10 meses de trabalho, né? Impressionante. É aí. Os jogadores da base, né, que o Zubeldia utilizou nesses 2.500 minutos foi o Igão, Patrick Lanza, Negruti, Hugo, Rodriguinho, William Gomes, Alves, Henrique Carmo, Ferreira e Rian Francisco. Foram aí os garotos da base, né, que ele deu minutos aí nesses 10 meses de trabalho. Então o Abel, né, usou 5 vezes mais os garotos do que o Zubeldia em 10 meses. Impressionante, né? Impressionante. Aí tá falando, pô, Gabriel, mas é que a base do Palmeiras nos últimos anos é a melhor do Brasil. Beleza, só que muitos nossos jogadores também mereciam mais oportunidades, né? O William Gomes, por exemplo, ano passado, depois que foi eliminado da Libertadores contra o Botafogo, ele ficou 7 jogos seguidos sem entrar em campo, que é uma bizarrice sem tamanho, né? O Negruti, por exemplo, jogou 22 minutos, enquanto o Santos Longo tem que jogar, né? Então, tem algumas situações aí que ele tinha sim que dar mais oportunidade, dar mais minutos aí para os garotos. O Alves, por exemplo, foi bem contra o Bragantino, mostrou que tinha que jogar mais depois. Não entrou mais em campo, né? O Ferreira também, o próprio Henrique Carmo, que não ganhou mais oportunidade, né? Então, a gente tem jogadores que mereciam sim ganhar mais minutos, ainda mais, né, no fim da temporada passada, né, que o São Paulo não estava brigando mais por nada, né? Aquele jogo contra o Grêmio, contra o Juventude, São Paulo já estava classificado para a Libertadores, ele botou o time titular para jogar, ele não estava jogando nada, estava andando em campo o time titular, em vez de ele botar os garotos para testar. Esse ano mesmo no Paulistão, utilizou pouco os garotos, né? Então, jogadores e jogos para ele fazer isso, ele teve agora, ele preferiu, né, daí poucos minutos para os garotos, né? E a estatística tá aí, né, mostrando a discrepância dele aí pro Abel, né? A discrepância realmente é muito grande, tá bom? O São Paulo recebeu cerca de 3 milhões de reais pelo show da Shakira no Morumbi, isso a gente já sabe, a gente já comentou. Além disso, o São Paulo teve uma renda somada de 1.200.000 reais
nas partidas contra Inter de Limeira e Veloclube no Mané Garrincha. Dessa forma, as duas partidas em Brasília, somada ao show no Morumbi, renderam 4 milhões e 200 mil reais ao São Paulo, tá? Informação aí do Éder Trasquini no UOL, né? Então, esses dois jogos do São Paulo em Brasília, os dois jogos que eram para ser no Morumbi na nossa casa e não foram, né? Rendeu aí 4 milhões e 200 mil reais, contando a grana do show, mas o dinheiro da bilheteria dos dois jogos em Brasília. Olha que bizarro isso aqui. O São Paulo jogou 2 jogos em Brasília, né, aí, e arrecadou 1 milhão e 200 mil reais nos 2 jogos. No primeiro jogo, que foi contra a Inter de Limeira, teve pouco mais de 10 mil pessoas. No segundo jogo contra o Veloclube, teve pouco mais de 9 mil pessoas. Se você for juntar os dois públicos dos 2 jogos, não dá nem 20 mil, tá? Dá 19 mil e uns quebrados, tá? Pouco mais de 19 mil, e esses pouco mais de 19 mil somados, deu 1 milhão e 200 mil reais, tá? Um público de pouco mais de 19 mil, para você ver o quão absurdo que estava o ingresso. Por isso que teve públicos ridículos, porque os caras, além de colocar o jogo em Brasília, o ingresso era um absurdo de caro, né? Para um jogo contra Inter de Limeira e contra Veloclube, que são jogos que não tem, né? Como é que eu posso falar? Aquele glamour, né? Não são jogos que chamam a atenção. Não é um São Paulo e Palmeiras, um São Paulo e Corinthians, um São Paulo e Flamengo. Não, cara, é um São Paulo e Veloclube. São Paulo e Inter de Limeira, os caras vão lá e põem ingresso, irmão. Mete a faca sem dó. E os públicos foram ridículos porque o ingresso é um absurdo, né? E ainda eu consegui arrecadar 1 milhão e 200 mil, né? Com 2 públicos baixíssimos, para você ver o quão caro tava aí o ingresso, né, desses dois jogos aí, que é uma bizarrice sem tamanho, né, cara? Um negócio assim inacreditável aí, tá bom? Vamos avançando aí, rapaziada. E tá aí, ó. Ferreirinha passou por exames e teve diagnosticada uma pequena lesão na região posterior da coxa direita. Com isso, o jogador está fora do clássico contra o Palmeiras amanhã no Allianz Parque, né, cara? Então, complicado aí. Ele que jogou como titular contra o Bragantino e também contra a Inter de Limeira, né? E no jogo contra o Veloclube ele nem foi pro banco porque já tava aí, né, cara, com essa pequena lesão aí na posterior da coxa direita e que vai tirar ele do clássico de amanhã contra o Palmeiras. O Ferreirinha, eu acho que ele fez um jogo ok contra a Inter de Limeira, contra o Bragantino foi um horror, né? Mas contra o Inter de Limeira eu achei que ele foi ok. E de querendo ou não, mesmo ele não tendo aí bons jogos, mesmo ele não estando na melhor fase dele no São Paulo, ele é uma opção de banco que o São Paulo tem, que é uma das principais, né? Tem o Ferreirinha, o Eric, o André Silva. O Ferreirinha, querendo ou não, é uma das principais armas que a gente tem no banco para poder entrar no segundo tempo e mudar o cenário do jogo, né? E infelizmente ele tá fora aí da partida de amanhã. Não sei, tá? Que se ele tivesse disponível, se ele ia começar como titular, né? Será, por exemplo, se ele tivesse disponível o Zubeldia colocar ele no lugar do Luciano, por exemplo, para deixar um time mais equilibrado? Essa é uma dúvida que a gente tinha, mas infelizmente ele tá fora do jogo aí de amanhã, né? Repetindo, critiquei ele em muitos jogos, com toda a razão do mundo, mas ele é uma peça importante do banco, né, cara? Que pode entrar na segunda etapa aí e infelizmente está fora do jogo de amanhã. É uma péssima notícia pra gente, visando esse clássico aí de domingo, né, cara? Enfim, bastante complicado. Aí, lembrando, né, eu acho que eu já até citei pra vocês, né, eu acho que eu já até falei, mas no ano passado, no último clássico, a última vez que a gente jogou no Allianz Parque, ele se machucou com 10 minutos de jogo, ele teve uma lesão e ficou 1 mês e pouco, quase 2 meses fora. Ele viu naquele melhor momento dele como titular, né, cara? Ele tava no banco, depois começou como titular, começou a fazer gol, dar assistência. O melhor momento dele pelo São Paulo, né, ele tava tendo. Aí o Zubeldia pôs o time reserva no clássico contra o Palmeiras ano passado. Ele era um dos titulares, né? Eu acho que era o único que começou o jogo como titular. E com 10 minutos se machucou, né? Então é complicado. E esse também é um ponto importante. A gente tá falando muito sobre os jogadores de São Paulo ter mais de 30 anos. O Alisson e o Pablo Maia estão voltando de lesão, né? E os caras vêm de uma sequência de jogos já. Esse é outro ponto importante. O gramado sintético, que o São Paulo tem o quê? Um histórico de sempre se machucar, sempre ter jogador machucado lá. Então essa é a questão, né? Jogadores mais velhos, desgastados por causa da sequência de jogos, alguns voltando de lesão. Então, irmão, cara, amanhã torcer para não ter nenhum tipo de lesão, né, cara? Porque esse é um histórico já que não tem como a gente fingir que não tem. Tem esse histórico de lesão lá e é complicado. Vamos avançando aí. Tá esse negócio do Zubeldia vai embora, não vai embora, é demitido, não vai?
O Tite é especulado no São Paulo já há algum tempo, né? Nem de agora, né? E não é novidade para ninguém que o Muricy Ramalho gosta bastante do Tite, né? E o Tite já foi especulado outras vezes no São Paulo, principalmente quando o Carpini foi embora, né? E dessa vez aí que o Zubeldia, né, tá demitido, não tá demitido, já comecei a especular também em várias situações envolvendo o nome do Tite. Aí, o blog do São Paulo também trouxe essa informação e o Alex Oliveira também trouxe de que o Muricy Ramalho é um entusiasta do Tite no São Paulo, né? O Alex Oliveira botou aqui, ó, Tite é um dos nomes nos bastidores pela proximidade com o Muricy Ramalho, tá? Aí o que acontece? O blog do São Paulo trouxe aqui informação, né, para acabar com esse negócio de vez de Tite no São Paulo. Olha só, Tite, Matheus Bach, Kleber Xavier, César Sampaio e o seu preparador físico, essa é toda a equipe do Tite. O custo é 3 milhões e 700 mil reais por mês, tá? É 2 milhões e meio de reais só para o Tite, mais 1 milhão e 200 a todo o seu staff, tá? Para o Botafogo, os números na mesa assustaram. A conversa começou e logo parou, tá? O Botafogo tinha aberto conversa com o Tite, né? Os caras viram esses valores e, irmão, já vazou, né? Já, opa, beleza, obrigado, já partiu aí para outra, tá bom? O custo é absurdo, né? E o blog coloca aqui, ó. No São Paulo, o Muricy Ramalho gosta do Tite. A alta cúpula tricolor não gosta. Em nossas apurações, o Tite não vem. Não tem chance. Mesmo com o Zubeldia sendo demitido. São 2 pontos. A rejeição interna e os valores absurdos. O Tite não vem. Então, para acabar com esse negócio de Tite, que o Muricy gosta realmente, né? O Muricy é um entusiasta do Tite. Eles têm até muitas coisas parecidas como técnico, né? São amigos e tudo mais, né? O Tite tenta levar o Muricy para a Copa 2 vezes e tudo mais. Então tá aí, tá? Ele tem um custo de 3 milhões e 700 mil, que é um negócio inacreditável, né? Contando o salário dele que é muito alto, mas o staff dele que é gigantesco. Então tá aí, a alta cúpula do São Paulo não gosta, tem uma rejeição no São Paulo e só o Muricy que gosta dele, né? Então, rejeição interna, mais salário colossal, absurdo, astronômico, esquece, o Tite não vem, mesmo com o Zubeldia sendo demitido. Certo, meu parceiro? Ainda bem, né? Porque Tite e São Paulo não tem nada a ver, né? Já imagina ver o Tite um dia com a camisa do São Paulo? Faz sentido algum, né? Em nenhum aspecto. Né, cara? O estilo de jogo dele com o São Paulo também não faz sentido. Não tem, meu irmão, esse negócio de Tite no São Paulo é uma doideira, né? Mas ainda bem que não vem aí, certo? Se o Zubeldia for embora, vai atrás de outro que não seja o Tite, né? Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.